Levanto-me neste dia que amanhece por uma grande força. A invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação. Bom dia, paz e bem. Assim começa a conhecida oração chamada Coraça de São Patrício. Esta oração começa com a invocação à Trindade. Por que estou começando o programa de hoje com esta oração? Porque hoje, não é, nas igrejas cristãs, históricas e outras igrejas, se celebra a festa da Santíssima Trindade. Vamos falar um pouco sobre esse mistério profundo, né? Esta coisa insondável, aquilo que aquieta o coração dos catequistas, das catequistas, diante das perguntas, né, das crianças, no seu caminhar para a primeira comunhão. E a gente vai ver que muito desses temores e muitas dessas incompreensões sobre a Santíssima Trindade podem ser, né, superadas através de um olhar mais carinhoso, mais atento, mais humano, mais poético. Mas antes, fica o recado. Você não é inscrito, inscrita? Inscreva-se. Inscreva-se no canal Paz e Bem. Venha ficar juntinho da gente nessa circularidade amorosa, nessa roda de conversa permanente, né? Reflexões, meditações, né? Bate-papo, conversa, né? Orações. Venha ficar juntinho da gente. Curta, compartilhe nas redes sociais. Isso ajuda demais, demais a divulgar o canal para as pessoas que ainda não conhecem. Na medida em que você curte, né, dá o seu like, né, o YouTube reconhece que esse vídeo é relevante. Então, isso ajuda a tornar ele mais visível para outros públicos, outras pessoas. Tá bem? Fica aí a gratidão pelo compartilhar, pelo like. Se você tiver condições, faça a sua assinatura solidária do canal Paz e Bem. Isso nos ajuda. É uma forma de a gente comprar equipamentos, melhorar a qualidade dos nossos programas, né? E desde aqui, as pessoas que colaboram, né, que são assinantes do canal, a nossa gratidão, nosso muito obrigado. Tá bem? Pois é, hoje, domingo da Santíssima Trindade. Reverendo, eu desconheço um texto que fale sobre a Santíssima Trindade nos Evangelhos. Qual é o Evangelho de hoje, então? O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao 20. Né? E o que é que diz Mateus 28, do capítulo 16 ao 20? Os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E, quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas.
Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam seus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenha ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Aqui, no texto do Evangelho, se fala sobre o envio, sobre a missão, fala sobre o poder concedido ao Filho pelo Pai e que se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto, né, não é um discurso sobre a Santíssima Trindade, ou a Trindade de Deus, sobre o Deus Trino. É uma fórmula de batismo. Esse texto, na verdade, ele como que diz, através dessa fórmula, como se deve ser batizado ou realizado o batismo. Mas, ao longo do caminhar do povo, né, daquelas pessoas que tinham tido a experiência do ressuscitado e que haviam e que sentiam dentro de si a experiência do Espírito Santo, que nós falamos no domingo passado, e que reconheciam em Jesus o Filho de Deus, essa comunidade começou a se deparar com uma experiência original, única, e que, na verdade, essa originalidade tem mais a ver com a forma de como se diz, de que propriamente uma percepção de uma ideia de trindade. É bem verdade que em outros povos existia essa compreensão de deuses trinos, né, ou de deuses, três divindades. A oração que começou esse programa, a Coraça de São Patrício, por exemplo, né, que é atribuída a São Patrício, padroeiro da Irlanda, né, missionário entre os celtas, na verdade é uma oração bem mais antiga, né? É uma oração celta, e que traz elementos da tradição celta e da tradição cristã. E um dos pontos de convergência dessas tradições é exatamente a compreensão do Deus Trino. Mas a compreensão entre os celtas é a compreensão entre os cristãos é outra. Mas há como que um reconhecimento dessa relação, dessa compreensão de trindade, né? Essa ideia de trindade, ela não cai assim, pronta, não é? Dentro do Evangelho se fala muito do Deus Pai, particularmente, né? A gente vai ver isso na caminhada de Jesus, presente no Evangelho de João, né? No seu discurso, não é? Que eu chamo discurso de despedida, né? No discurso do Livro da Glória,
em que ele conta, não é? As coisas que vão de acontecer, e aí ele fala dele, do Pai, da relação que ele tem com o Pai, e do envio do Espírito Santo, não é? Que será o Consolador, o Espírito da Verdade. Enfim, essa ideia de trindade ela foi sendo amadurecida ou percebida dentro da caminhada mesma do povo. Mas eu acho que ela foi prejudicada, né, por uma certa incompreensão ou uma certa nuvem, não é? Obscurantista que foi colocada por teólogos, né? Até mesmo pela patrística, ou da forma como dizer essa trindade sem ferir ou se tornar uma espécie de três divindades, né? Um politeísmo. Quer dizer, nessa tentativa de falar que Deus é um, mas ao mesmo tempo é três, e se construiu uma grande confusão e atrapalhou essa compreensão. Saiu do essencial e foi para o secundário. E atormenta a cabeça até hoje das catequistas, dos catequistas, não é? Em crianças como eu, aos 7 anos de idade, fazendo a primeira Eucaristia, perguntar: e como é que é essa história da Santíssima Trindade? E até hoje eu ficar sem resposta. A resposta dita é: isso é um mistério insondável, isso é muito alto para ser entendido. Então, vamos devagar, né? Espero que nesse tempinho que a gente tem, a gente possa falar com carinho sobre esta realidade da Trindade. Primeira coisa, quando se fala de Trindade, do Deus Trino, a mensagem aqui é clara. O Deus cristão é uma comunidade. E uma comunidade amorosa. Como eu digo que o Deus cristão é uma comunidade amorosa? Não é um Deus solitário, sozinho, perdido no tempo, que fez as coisas e entregou a sua própria sorte, né? Não é isso. Como eu falo isso? Eu falo, então, de um Deus que é relação, internamente relacional. É um Deus que é três, e o três aqui poderia... Aí você poderia dizer, pode ter 4, 5, 10. Se é relação, a gente pode ter infinitas relações. É verdade. Uma dessas formas de dizer multiplicidade é a utilização do número 3. 3 é um número de divindade, não é? Mas também é um número de multiplicação, não é? É um número de pluralidade, não é? Do um parte a dualidade e a multiplicidade das coisas através do número 3. 3 tem esse significado também entre os antigos. Daí, inclusive, dentro dessa ideia politeísta, se atribuir 3 divindades, a ideia de trindade, entre religiões não cristãs. Então, o que é que está dizendo? Esse Deus é uma comunidade de 3. Então, o Deus é múltiplo? O Deus é infinitamente múltiplo? Não. Há uma relação para o transcendental, o alto, e isso se revela nessa dimensão de paternidade,
de um Deus criador, que tudo cria. Então, há como que uma dimensão nossa, com essa dimensão que eu chamaria horizontal ou vertical, que é a relação do Deus Pai. Mas não é só essa relação transcendental, do alto, não é? Mas é uma relação também horizontal, através do Deus Filho, a partir da sua encarnação. E aí a gente pode até relacionar essas dimensões na imagem da cruz, não é? E no centro dessa cruz, o Espírito, a relação profunda, íntima, interior consigo. Então, o Deus, ao se dizer trino, o Deus cristão, essa ideia de trindade, a Santíssima Trindade cristã, abre uma dimensão antropológica de uma relação do humano vertical com o transcendental, com o alto, uma dimensão horizontal imanente com a terra e que precisa ser vivida na dimensão profunda, interior, do dentro. Isso acontece tudo ao mesmo tempo agora. Não são momentos. Para se ter uma verdadeira espiritualidade do Deus cristão, se necessita vivenciar, ou pelo menos se buscar, essas dimensões trinas, com o alto, com a terra e com o dentro. Porque se faltar uma dessas dimensões, a nossa espiritualidade é capenga, é falha. E nós bem conhecemos ao longo da história essas fragilidades, essas incompreensões. Não é? Quando se busca muito um Deus transcendental, a gente se esquece quase sempre da dimensão da terra. E aí a gente fica numa dimensão, não é? De mundos, de mistérios, de coisas celestiais, não é? E a gente perde essa dimensão horizontal. Se a gente perde essa dimensão transcendental, a gente fica numa dimensão totalmente da Terra. E aí a gente não experiencia uma espécie de ação, ativismo, não é? Que não mostra não revela essa dimensão de verticalidade. Se a gente vive só essa dimensão de interiorização, a gente vive no ensimismamento. A gente vive nessa dimensão do mundo interior. É outra alienação também. Então é preciso a gente viver nessa imagem da Trindade, do Deus Trino, como um retrato, uma imagem, não é? Do Deus que, na verdade, assume essas dimensões em mim e em você. E que precisa ser revelada. Ou seja, quando a gente fala de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? A gente, na verdade, traz esses elementos
expressa no nosso corpo esses elementos que são muito ricos, muito importantes, que não dá para separar, não dá para separar. É tudo ao mesmo tempo agora, não é? E é essa riqueza que às vezes se perde quando a gente fica em busca de elucubrações, malabarismos teológicos, teologais. O Deus cristão é uma comunidade, não é uma solidão. Esse Deus se expressa na sua pluralidade. Esse Deus se manifesta nessas dimensões do alto, da terra e do dentro. Por isso que ele é um Deus trino. Porque ele é um Deus conosco. Porque ele é um Deus em nós. E não só lá em cima, não só aqui embaixo, nem só aqui dentro. Ele é tudo isso ao mesmo tempo, agora. E assim deve ser vivido e experienciado pelo povo de Deus. Apesar da toda história de traição a esse Deus. Que a gente, ao longo da história, vendo, bem conhece. As tentações da alienação, do ensimesmamento, às vezes as tentações da atividade incessante, né? Da busca, né? A busca, às vezes, de coisas do alto, sublimes, mistéricas, os segredos da criação de Deus. Viver exclusivamente essas dimensões impede a gente ver as faces do Deus triuno. Acho que a gente tem um tempinho ainda para fazer uma meditação, né? Vamos fazer? Eu sempre gosto de a gente fazer uma meditação. Acho que é importante. Aproveitar esse tempinho que a gente tem para fazer essa meditação, tá bom? Vamos lá. Coluna ereta. Sintonizado na respiração. Vamos fechar os nossos olhos. Quietar nosso coração. Trazer à memória o mantra. Maranata. Amém. Amor. Jesus. Qualquer palavra. Rapidinho, né? Apenas uma pausa para que a gente possa caminhar o dia. Hoje, domingo da Santíssima Trindade. Que, na verdade, se revela um grande mistério
porque é um mistério de um Deus em nós e que precisa ser assim cada dia mais vivido. Que tenhamos um domingo verdadeiramente abençoado. Que o nosso compromisso com a democracia, com a justiça social, que a nossa luta contra os ímpetos autoritários, o arbítrio, seja o nosso bom combate. E que as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, agora e para sempre. Amém. Paz e bem, irmão, irmã. Uma semana abençoada. Amanhã vamos ter ofício no final da noite, às 21 horas, 9 horas da noite. Todos e todas são bem-vindos e bem-vindas. Paz e bem, gente. Paz e bem. Grande abraço.